Nós estamos dando início a mais um encontro aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, a Casa de Deolindo Amorim, sob os auspícios de Jesus, de seu amor, do manto de Maria, naturalmente do amor de nosso Pai, na presença de todos os nossos amigos espirituais, presidência de honra com Jorge Andréa, e nós todos, aprendizes do teu Evangelho Mestre, que aqui estamos abrindo nossos corações ainda pequeninos para receber do teu, de onde sempre fizestes jorrar por sobre nós as bênçãos do teu amor, da tua paz, e hoje, Jesus, muito especialmente, fazendo verter as bênçãos de teu intelecto cósmico e da suprema delicadeza de teu coração augusto, para que os nossos corações se preencham assim e para que os nossos intelectos possam receber também as luzes dessa tua vibração cósmica. Nós te agradecemos, Mestre, rogando-te muito especialmente. Continues a fazer descer por sobre todo o planeta que tão amorosamente diriges as bênçãos, Mestre, a resiliência, a consolação, o amor, a confiança, a serenidade, por sobre todos os corações que neste momento certamente aguardam do teu essa benemerência de paz e de luz, como nós todos desejamos que este planeta possa, agora, numa trajetória de luz, alcançar essas vibrações sublimes. Nós te agradecemos e te rogamos, Mestre, as bênçãos especiais por sobre nossa querida Vanessa Anceloni, nossa querida irmã, amiga, companheira, amiga do ICEB, que está aqui mais uma vez para partilhar conosco as conquistas de seus profundos estudos e experiências clínicas. Graças te damos hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. Bem, nós já sabemos que Vanessa Anceloni está aqui conosco. Ela é espírita de quarta geração, brasileira-americana, neurocientista e psicóloga, formada na Universidade de São Paulo, a USP, com pós-doutorado nos Estados Unidos, tem trabalhado na divulgação espírita nos Estados Unidos da América há mais de 20 anos. É fundadora da primeira rádio espírita dos Estados Unidos, a Kardec Radio, 24 horas e totalmente em inglês. Editora-chefe da Spiritist Magazine há 13 anos, fundadora presidente da Spiritist Society of Baltimore, Spiritist Society of Virginia, Spiritist Society of Washington, D.C. Tradutora de livros espíritas, coautora do livro A Nova Geração, com Divaldo Franco, e lançou recentemente, o ano passado, lançou livros infantis. Nossa querida Vanessa Anceloni, mais uma vez, muitíssimo bem-vinda para os nossos corações, que sempre a recebem com este amor que é correspondido, para nos falar hoje sobre neurociência e paciência. Vanessa, obrigada, querida, por estar conosco mais uma vez. Obrigada. Eu que agradeço pela alegria de estarmos aqui reunidos, né? Eu considero que uma reunião como essa, Nádia e amigos, doutora Rosa, Leia, Carlos e amigos, que é uma reunião divina, né? Porque na Terra, esse encontro de mentes e corações que estão dispostos a evoluir, dispostos a nos regenerarmos, aprendermos, repararmos, não é comum, porque na Terra
a maioria das pessoas ainda vive o seu dia a dia para as sensações, ainda para a, a recompensa imediata. As pessoas não refletem ainda no mais além. Então, é uma alegria a gente poder compartilhar essa nossa troca para estimular, formar um clube do amor, né? Ah, que Clube do lindo! amor, um Instituto do Amor, um Clube do Amor, onde a gente fala, não, a gente, não é que a gente acredita, a gente sabe que o amor é a força que nos nutre, que Deus não só nos criou, mas nos sustenta, que nós evoluímos e nunca regredimos, que nós somos destinados à felicidade e que se nós nos aplicarmos, a gente vai encontrá-la com muito mais rapidez do que deixar a vida nos levar. Eu adoro as músicas do Brasil, deixa a vida me levar, mas eu não posso deixar a vida me levar, Não, né? A gente ama o nosso Brasil, a nossa cultura linda do coração, aquela parte linda do carnaval, da alegria, do festejo, dessa união de corações, sim, mas a gente tem que saber por quê. É reunir para fazer o bem, reunir para celebrar a vida, para auxiliar o próximo, né? Eu fico imaginando um dia que todo esse esforço do carnaval que passou, ele não vai deixar de existir, mas vai ser o que dizem os mentores, vai ser uma arte para o bem, é uma arte para fazer o bem, para elevar o ser, vai vai ser. sublimando, né? Vai Hã? sublimando, né? Isso, vai ter o tum-tum-tum? Sim, porque é do coração, mas tudo para trazer realmente essa alegria imortal e cooperar com aqueles que realmente estão enfraquecidos, que estão mais necessitados, sem agravar o quadro de ninguém. Por isso que a gente vai falar da paciência hoje, Exatamente. né? Porque tem como evoluir sem paciência? Não, não tem. Não tem, porque se a gente for ver na natureza, as maravilhas da natureza, elas levaram tempo para chegar onde chegaram. Ninguém vê uma pessoa que é um expert em qualquer área que ele nasceu já daquele jeito. A gente tá vendo aí no Brasil, né? Aquele menininho tão lindo, o Davi Giordani. Tão Sim. lindo. Que ele sabe tudo do corpo humano, do coração. Eu acompanho as coisas dele. Mas quem é esse espírito? Ele não nasceu sabendo por causa de um gene. Ele vem com toda essa carga de experiência e conhecimento que é permitido mostrar para a gente saber que vale a pena se esforçar nessa vida, porque na outra, né? Tem gente que fala assim: para que que eu vou fazer na faculdade com 90 anos? Porque na outra eu já vou nascer que nem o Davi Jordani, hein? Ah, Eu sim. já vou nascer já com o conhecimento na ponta da língua, ó, né? É tudo vale Preparado. a pena, tudo vale a pena. Vale muito a pena, mas tem que ter esse ritmo. Para falar de paciência, eu vou começar com uma história interessante que aconteceu comigo. Uma vez eu estava no médico homeopata suíço que tem aqui, que aqui é muito difícil achar médico homeopata. Muito difícil. Porque a homeopatia nos Estados Unidos, ela não é praticada só por médicos, né? Muita gente pode ir lá fazer os cursos, virar homeopata e não necessariamente ter o conhecimento da medicina. Isso aí muda a perspectiva. Mas esse aí era um médico suíço, cirurgião, que devido à seriedade dele, ele também era antroposófico e ele foi até presidente da Associação Internacional de Medicina, e uma vez eu estava consultando com ele, porque coincidentemente ele morava na cidade onde eu morava, em Baltimore, e ele falou assim para mim: Vanessa, a saúde
ela não se sustenta sem ritmo. A saúde, para ela se sustentar, ela precisa de ritmo. E para você lembrar disso, e nunca esquecer, ele imprimiu a letra da musiquinha para mim e cantou até para mim. Ele falou assim: Ó, vou cantar essa música para você nunca esquecer disso. E é aquela musiquinha que tem em português também, acho que na Galinha Pintadinha, que vou, que vou. Eu acho que é assim, né? Remando por aí. Leve-me, 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 leve-me. Em inglês eu sei melhor a letra. Então, cante em inglês, por É, que favor. fala assim: row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Então, assim, falando que a gente vai com ritmo, com gentileza. Eu nunca esqueci isso. E às vezes eu me paro, me vejo, eu falo, ixi, meu barquinho não tá no ritmo. Tá que nem doido lá. E daqui a pouco para, não é bom. Então, criar esse ritmo. Para ter esse ritmo, eu tenho que ter aquilo que a gente fala, né? A metacognição, autopercepção, né? Para eu poder modular isso tudo. E isso tudo é um trabalho que advém, né? São facetas que vão nos levar à construção da paciência. Porque já para a gente falar de cara, paciência é uma virtude construída. Não. Tem gente que fala assim, eu sou assim mesmo, sou impaciente. Não, não, não. Você está assim, mas você está destinado a aprender. É algo que se aprende, não numa vida. Em muitas vidas tem níveis de paciência, tem ângulos diversos da paciência. Então, para a gente ver onde a gente está na paciência, vamos fazer um mini questionário de autoavaliação rápido, só algumas perguntas, só para a gente ver onde a gente está. Pensa aí numa escala de 0 a 10 e anota se você quiser. Eu vou falar alguns cenários e você vai pensar. 0 significa nunca e 10 quase sempre. Aí você põe um número nessa escala, tá? 0 é nunca e 5 quase sempre. Vamos ver onde a gente está. Primeiro, diante de frustrações inesperadas, eu consigo pausar antes de reagir? Aí você pensa, nunca ou quase sempre. Então, tem essa escala. Qual o número de 0 a 10 que você acha que tá? De nunca, quase sempre. Diante de frustrações inesperadas, consigo pausar antes de reagir? 2. Quando algo não acontece no meu tempo, eu consigo aceitar sem grande sofrimento emocional? 0 é nunca, 10 é quase sempre. 3. Em situações de conflito. Se vocês quiserem, quer que eu compartilhe a tela para vocês verem? Aham. Tá, É bem interessante você compartilhar. deixa eu pegar aqui. Eu mudei um pouco porque a escala tá de 1 a 5, mas eu tô pondo de 0 a 10 que eu acho que ela fica mais. Pronto. Olha lá. Então, a primeira já foi, a segunda, terceira. Em situações de conflito, a minha primeira reação costuma ser compreender antes de responder. Isso acontece nunca, quase sempre. O que que é entre 0 e 10? 4. Percebo quando eu estou tenso, irritado ou irritada e consigo regular o meu estado emocional? Consigo perceber?
quase nunca, quase sempre, mais ou menos, de vez em quando. 0 a 10, põe um número que vem na tua cabeça. Veio 6, anota o 6. Não pergunta, não, tem uma razão. 5, consigo lidar com erros meus e dos outros sem ruminar e sem me autocondenar por muito tempo? 0 a 10. 6, sou capaz de adiar recompensas imediatas em favor de objetivos maiores ou mais duradouros? 0 a 10. Nunca, quase sempre, mais ou menos, de vez em quando. São só 8, tá? 7, em momentos difíceis, lembro-me de tudo que é transitório e que posso aprender com a experiência. Sempre eu penso assim, ou nunca, ou mais ou menos, de vez em quando. E última, minhas reações emocionais costumam preservar meus vínculos, mesmo quando eu discordo. Tempo de eleição é ótima essa pergunta, hein? O que as reações emocionais? Preservar os vínculos, as pessoas querem brigar só para manter opinião, minha gente. E aí, 0 a 10, 0 a 10. Eu preservo os meus vínculos, seguro a minha discordância ou não? Eu não tô nem aí, chuto o pau da barraca, não tô nem aí se vai acabar essa amizade, tal. Aí você vai perguntar: e agora, o que que eu faço com isso? Então tá, notou o número? Então tá. Olha só, se você anotou o número, tá? Ele for um número que vai de 2 a 4, sugere que você tem uma reatividade elevada. Ninguém está falando que é uma falha moral, só está falando que a pessoa é muito reativa, que é um convite para treinar a nós mesmos uma mudança. Se o for a resposta de 4 a 6, a pessoa está na zona de crescimento, está aprendendo a ser paciente, mas tem muita oscilação. Se a pessoa estiver, nesse caso, de 8 até 10, a pessoa vai estar já numa boa regulação emocional. Não importa. Eu sei que as pessoas podem falar assim, mas Vanessa, eu quero ver o teste. Importante a gente saber o seguinte: um, eu tenho que ter autoobservação. 2, a questão da reatividade é muito importante, porque a paciência, ela está na contramão da reatividade. Para ser paciente, eu tenho que domar a minha reatividade. E reatividade, ela é ainda uma marca bem presente dos animais e não do humano. Quando o humano apresenta essa reatividade, que a gente está vendo nas notícias, né? A pessoa bate na porta. Ó, tô vendendo isso aqui. Você quer? Não, não quero. Ah, eu quero um beijo. Não, obrigada. Aí a pessoa pega a faca e mata, que foi um caso que aconteceu semana passada no Brasil. Quando eu vi isso na Ah, é? notícia, os feminicídios, né? De tudo que é tipo. Feminicídio porque o ex-marido não quer Ah, isso aceitar, ou é porque é o namorado, ou porque a pessoa simplesmente. Desculpa, eu vou falar esses casos, mas eu estou fazendo propositadamente, porque até nos livros espíritas mostra essa realidade. Os livros espíritas não estão falando como que os anjos estão vivendo. Você pega André Luiz, é de A a Z, só caso complicado. E aí você vai ver lá o caso. Convento no Brasil. Uma senhora de 82 anos, uma freira.
Um cara pula o muro, quer roubar. A freira fala: não, não pode roubar. Ele pega, mata ela e estupra ela. Mas que mundo é esse, minha gente? Eu quero saber onde estão os pais desses homens, dessas pessoas que cresceram dessa maneira tão animal, né? E desculpa falar animal, porque até falar da natureza animal como se fosse trágica, mas não é, né? A gente está falando que é trágico quando o humano vira animal. O animal sendo animal é bonito, mas quando o humano age como animal, não é bonito, não é bom, não faz bem, não tem harmonia. Aí eu vejo isso, né? Hoje em dia a gente tem falado muito sobre esses casos, né? Que interessantíssimo isso, todos esses arquivos Epstein, né? E que estão sendo liberados, e como que isso está gerando uma consciência internacional sobre como a gente lida com as mulheres e principalmente com as jovens, né? E a grande pergunta é: aonde estavam os pais dessas jovens menores de idade que estavam sendo abusadas? Como que uma criança de 12 anos estava por aí? Ah, é tráfico? Pode ser. Mas será que é só isso? Não é, porque a gente viu semana passada no Brasil, retrasada, o caso da menina lá de Goiás de 12 anos, né? 12 anos, achando que o namorado de 35 era o marido dela. E achando que é normal, eu gosto dele, ele é o meu melhor namorado. E a mãe, tudo bem, porque está recebendo a cesta básica. Como que uma mãe, provavelmente ela passou por isso também. E lá no Sim. livro de André Luiz, estudando essa última sexta, que a gente, esse ano, no Centro Espírita da Virgínia, os mentores pediram para a gente estudar um livro da André Luiz por mês. Claro que não é um estudo profundo, porque não tem condição, mas é para estimular as pessoas essa leitura mais rápida, para ficar na sintonia. Então a gente vai ficar o ano inteiro nos livros de André Luiz. O ano inteiro. A gente começou em novembro para dar os 13, pulou dezembro, aí fica janeiro até dezembro. E a gente estava vendo uma coisa que eu nunca ouvi falar no movimento espírita. Ninguém nunca comentou. Um dos últimos capítulos do livro Missionários da Luz está falando da médium Otávia, que vai se preparar para a reunião mediúnica. E ela, o marido dela, Leonardo, chega em casa, bêbado, discute com ela, bate nela, porque fala da violência física. Bem sutil, mas está lá explícito. E o que que aquilo impacta no sistema nervoso dela, no perispírito dela e como que isso vai afetar no trabalho mediúnico lá? Ninguém fala disso. Eu estou com 53 anos de idade, nasci em família espírita, já fui em milhões de palestras espíritas, nunca ouvi ninguém comentar o caso de violência doméstica dentro de centro espírita. Sendo que na literatura espírita está, a lá André Luiz falando, a violência doméstica contra a mulher, Emmanuel falando dos assédios sexuais de Pôncio Pilatos com Lívia, de Sulpício Tarquínios com a Ana, que era a serva da Lívia, falando do assédio sexual do Lólio Úrbico, nos 50 anos depois, com a esposa do Elvídio, do Elvídio Lúcio. E ninguém nunca falou disso, mas está lá na literatura espírita. Mostrando as tragédias, a tragédia que a gente viu acontecer com
Célia, no livro 50 anos depois, porque ela foi defender a mãe de um assédio sexual louco e de uma calúnia, que a gente só foca na calúnia, mas ó, tudo também gerando em torno de quê? O martírio daquela mulher e da família em detrimento do comportamento animal, reativo, impaciente. Lívia sofrendo as consequências do assédio de Pôncio Pilatos e acabando martirizada em função de quê? Mesma coisa, gente. E ninguém comenta isso. E É verdade. agora, para a gente ser um mundo regenerado ou em regeneração, a gente precisa limpar isso, esses arquivos da humanidade. Não dá mais para a gente deixar isso embaixo do tapete. Não tem como falar de paciência sem falar da paciência dos desejos. Hum? Quando que a gente começa isso? Em casa de criança. Mas eu vejo muito hoje nessa nova geração de pais. Ah, não vou falar não pro meu filho. Não fala. Amanhã ele não vai aceitar o não da esposa, vai matar, vai acabar na prisão. Porque o não que você não fala, a vida vai falar. Não pode ser tudo como ele quer, do jeito que ele quer. Não pode. Não pode. E não estou falando isso só sobre os homens, né? Também tem a questão, independentemente, o espírito imortal que reencarna, seja no corpo de homem ou de mulher, mas a gente está vendo isso muito forte e a necessidade no movimento espírita realmente é abraçar essa causa social do respeito à mulher, do respeito dentro do lar, da educação dos filhos. E aí é que vem essa coisa do assédio sexual aos menores, a pedofilia. Aonde estão os pais desses menores que não viram? Gente, uma coisa é um sequestro, mas não é todo caso que é via sequestro, não é não. É assim, ó. Ah, eu quero dar um tempo, tô. Aí vai deixar com o tio. Ah, fica aí com a Vanessa, porque eu preciso de um tempo para minha cabeça. E não tá prestando atenção. Você conhece o seu irmão, que é o tio? Mas por que que ele quer ficar com o seu filho tanto, tanto, tanto? Ele é um santo agora? É uma pessoa do alto que ama a criança? Porque isso daí não é comum, não, gente. Tem que ficar de olho. Aí vai e manda para a casa dos avós. Aí vai e se mistura com os primos. Nós estamos falando de realidades que eu, como psicóloga, vejo na clínica quase todos os dias. Pessoas que vêm e falam o que passaram que ninguém sabe até hoje. O que passaram, homens e mulheres, dentro da própria família. Por quê? Porque os pais não dialogam, não prestam atenção, não conversam. Por quê? Para fazer isso tem que ter paciência. Eu também tenho uma filha de 12 anos, hein? Chega da escola, como é que é? Como que tá? Prestar atenção, os mínimos detalhes. Eu tenho muita coisa para fazer também, mas de tudo, isso é minha prioridade, porque é a única pessoa que Deus me deu para falar assim, ó, essa aí é tua responsabilidade junto com teu marido. É tua. O que que eu vou falar para Deus? Ah, sabe o que que é? Eu tinha que trabalhar muito, deixei ela com a babá e a babá abusou dela. Porque eu vejo muitos pais, principalmente aqui nos Estados Unidos, que vão lá no Facebook, vão no Instagram, vão em grupos de WhatsApp e falam: tô precisando de uma babá hoje, porque nem sabe quem é a pessoa. A pessoa fala: ah, eu posso. Aí vai lá. Você dá o carro? O teu carro para a pessoa andar? Não, mas você dá teu filho para a pessoa cuidar, você nem conhece a pessoa. E se essa pessoa pegar a tua criança e nunca mais você vê a criança? E se fizer algum. Gente.
não é que a gente é neurótico, a gente é zeloso. Filho é tesouro, filho de Deus. O que que nós estamos fazendo com esses filhos? Aí não adianta culpar o abusador, porque a negligência é existente. Só vai deixar de existir se a gente tiver paciência. Tem que cuidar quando o filho nasce, né? Vamos falar do filho que nasce, gente. Um filho que nasce é uma escola de paciência infinita, cara. Principalmente para mulher. Para o homem também. Eu vi outro dia, desculpa comentar isso com vocês, mas são relatos reais. Um relato de uma mulher que ainda bem que ela filmou, postou. O marido dela tinha tido filho, tem que ficar no resguardo, né? Não pode fazer sexo por tanto tempo. E o marido virou para ela e falou assim: se você não fizer comigo, eu vou buscar na rua. Me dá a camisa. E apareceu no post do Instagram. Ela postou para todo mundo ver que o marido dela, e ela falou: mas eu não posso, o médico falou. Então tá, eu vou buscar na rua. Se você não me der, eu vou dar na rua, vou pegar na rua. Nasce um filho, é um teste de paciência para pai e para mãe. E eu não tô querendo ser tradicional aqui, seja pai, pai, mãe, mãe, o que vocês quiserem, tá? Respeito a todo mundo. Mas é um teste de paciência para quem está cuidando da criança. Porque a criança vai ser um, um mecanismo de aprendizado para a gente, é a escola da paternidade e da maternidade. A paciência que a gente está falando, para a gente pegar ângulos agora que vão falar da nossa biologia. Será que a gente é capaz disso, né? A paciência, na verdade, só para vocês terem uma ideia, nós não estamos falando de algo que é impossível de ser atingido. Se você for olhar na neurociência, a paciência é uma função humana. Por quê? Porque ela vai exigir uma ativação muito elaborada do córtex pré-frontal, tá? Esse córtex pré-frontal é uma área de tomada de decisão, de autocontrole, de planejamento. Então, não é algo que a gente nasce assim, boom, ah, já é. Você vai aprendendo. É como se você estivesse esculpindo para tolerar a frustração, adiar recompensas, responder em vez de reagir. E pessoas pacientes, qual que é o contraponto no cérebro, tá? Dessa área do córtex pré-frontal em termos da paciência? É a amígdala, que é uma área que está mais para o meio do cérebro, mais para baixo. Se o córtex pré-frontal está aqui, a amígdala está aqui, mais para o meio, mais para baixo. E a amígdala das pessoas que são pacientes, ela é menos ativada, porque a amígdala, ela é uma área no cérebro que é altamente ativada para gente, tem tudo a ver com medo e com esse impulso de autopreservação. Então, vai ter a ver com a impulsividade, questões de estresse. Então, se a pessoa ela tem essa coleirinha, vamos dizer assim, bem estabelecida aqui no córtex pré-frontal, ela segura o cachorro de dentro que a gente tem, na hora que ele vai latir, na hora que ele vai atacar. Ó, segura esse cachorrinho. Segurou. A impaciência, que é o oposto, ela acaba ativando, todos estudos já mostram. Olha como é bom ser paciente. Estudos mostram que a pessoa impaciente, ela vai ter uma ativação crônica do estresse. Então, hoje, todo mundo está falando aí. Para você viver mais, você tem que abaixar seu cortisol, tem que dormir melhor, tem que comer coisas que inflamam menos o corpo. Tem... Mas como é que você faz isso? Treinando
essa área do córtex pré-frontal. Como é que eu treino? Com reflexão sobre a vida, com terapia, que é essa metacognição, essa autopercepção, também com meditação, visualização, prece e vai contrapor os efeitos de longo prazo da impaciência, que vai causar, os estudos já mostram, causa um estresse crônico que vai levar à inflamação crônica, o envelhecimento acelerado, prejuízo da memória e da imunidade. Muita gente fica falando assim: ah, acho que eu tenho Alzheimer porque eu tô esquecendo tudo. Não, você não tem, não. Você tem estresse mesmo. É o estresse. Porque pensa bem, quando você tá no modo luta e fuga, que é do estresse, se preservando, você não tem tempo para ficar ali estocando memória. Não tem. O corpo tá ativado para você sobreviver. Não é hora de formar memória. Aí é por isso que você não esquece, porque você nem gravou, nem registrou. Você fez, nem sabe o que você fez. Não registrou. Então, olha só, vamos ver junto. Vale a pena ser paciente? Vale a pena treinar nossa paciência e alcançarmos níveis superiores? Sim. Você quer ver? Tem um estudo que eu vi que mostra que quando a pessoa está mais paciente, tá? É porque ela consegue se autorregular emocionalmente. Essa autorregulação emocional, ela vai gerar a pessoa ter aquela capinha do DNA que chama os telômeros mais longos. E essas capas do DNA, que são os telômeros, determinam o ritmo do envelhecimento celular. Quanto mais estresse, mais o nosso telômero fica encurtado, a gente vive menos. Quanto mais a gente se autorregula, tem paciência, pratica estados mentais associados à paciência, reduz a inflamação, desacelera o envelhecimento celular. Gente, vale a pena, hein? Vale a pena falar assim, tudo bem, eu não consegui hoje, mas eu vou fazer que nem o Thomas Edison. Eu vou tentar de novo amanhã. E graças a ele ter tentado centenas de vezes, porque ele não tentou uma, duas, três, ele testou centenas. Hoje a gente tem a lâmpada aí, ó, trazendo a luz pra gente. Hoje não deu, mas amanhã vai dar, Amanhã vai dar. né? E aí a gente vai falar como que é possível treinar essa paciência. Primeiro, é possível porque nosso cérebro não está rígido, ele é plástico. Existe a neuroplasticidade. Então, o cérebro pode mudar com o que a gente vive. Em qualquer idade, tá? Não existe mais isso. Ah, mas eu já tô velho. Não, não, não. Você pode aprender em qualquer área se você se expuser ao novo. Então, a ciência já mostra. Fazer treinos de meditação. E se você falar, ah, Vanessa, não sei fazer isso, vai no YouTube. Coloca lá. Visualização para paciência. Você vai achar um monte de coisa. Clica, escuta, fecha o olho, respira. Não quer escutar nada? Escuta a sua própria respiração. Isso é uma meditação simples e eficaz. O Thich Nhat Hanh, ele falava isso, escuta a tua respiração. Parece o mar indo e vindo, aquelas ondas. Fica assim uns minutinhos, respira. Ai, meu Deus, mas eu tenho coisa para fazer. Vai morrer cedo, hein? Nessa carreira aí que está vivendo. E o pior, né, gente? Vive na faseção. Eu nunca vou esquecer quando eu aprendi isso.
com a Ana Maria Pereira, lá de Ribeirão Preto, essa cientista fármaco, ela tem uma. Ela trabalha na universidade lá em Ribeirão Preto e tem um trabalho lindo do Centro Espírita da Terra de Ismael, da farmácia que eles têm, do professor Eurípides. E ela falou assim uma vez: a gente fica na faseção e tá achando que tá bombando. Chega em casa, fiz tudo que estava na lista, que nem o Frederico Figner, hein? O irmão Jacó, do livro Voltei, que o Chico psicografou. Fiz tudo que estava ali, ó, tudo. Chegou no plano espiritual, cadê a luz, hein? Ixi, olhou para dentro, não tem luz. Olhou para Doutor Bezerra, tinha luz. Bittencourt Sampaio tinha luz. Os outros. E ele falou: Nossa, eu achei que eu tava bombando. Chegou lá, não tinha luz. Aí ele foi ver por que que ele não tinha luz. Porque ele fazia tudo para inglês ver. Quer dizer, ele entrava no centro, ele era o conselheiro dos espíritos, mas ele não estava nem aí para eles, hein? Era só da boca para fora. Ele ajudava, ele era o marido, ele tinha os filhos, mas, ó, coração que é coração tava faltando, hein? Não botou amor, não botou. Não construiu sentimento, tava vazio. Claro, ele fez coisas maravilhosas, teve crédito dele, mas foi ele que contou, não fui eu. Essa história não foi eu que contei. E você sabe que eu estava conversando com o pessoal que é historiador do Chico Xavier, que eles estavam me contando que o Chico, né, quando psicografou esse livro, Voltei do irmão Jacob, que é o Frederico Figner, que as filhas não queriam que revelasse o nome dele, não. Porque falou, não, não é verdade? Você sabe Sim, melhor que eu, né? Essa história. E é aí que não queria, não. E aí o pessoal dentro do movimento espírita também não. Falou, não, 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 o cara era perfeito. Existe até um artigo no Reformador, na época que ele desencarnou, que era o espírita mais perfeito. E aí ele vem e fala, não, Chico, conta pro pessoal que não é isso, não. O buraco é mais embaixo, não basta ir para o centro, dar passe, ajudar, fazer a beneficência. A gente tem que ver como quem está fazendo isso é consentimento. A gente realmente está vendo o outro, ou a gente só está usando o outro como um instrumento para o meu ego, para a minha vaidade. Aí por isso que a gente não tem tolerância, não tem paciência, porque aí tem gente que fala, né? Gente que está trabalhando no centro espírita fala assim: ah, já cansei, viu? Ajudo todo mundo, o pessoal não me reconhece, eu vou embora. Então, não é verdade? Então a pessoa não estava ajudando, nem a si mesmo. Estava fazendo para inglês ver. É só aquilo assim, na barganha. Eu conheço muita gente que faz isso, tá? estava enchendo seu tempo. Só, exato, preenchendo o tempo e assim, barganhando, falando assim: ó, eu conheço, tem um caso, eu nunca vou esquecer esse caso. Uma pessoa fantástica, assim, menino, é, mesma idade que eu. Na época a gente era jovem, mais jovem, né? Então ele, médico, foi fazer neurociência, pegou doutorado em neurociência, veio para os Estados Unidos, tal. Estudioso, se tornou espírita, ajudava nas traduções, aprendeu a dar passe, aprendeu a dar palestra. Coordenava estudos, era valiosíssimo trabalhador espírita. Uma pessoa que tinha características muito interessantes. Mas sabe o que que a gente não sabia que estava acontecendo na cabeça dele, gente? Olha como que a cabeça dele estava funcionando. Eu não estou falando o nome, porque não importa, ele é muito querido. Estudo de caso, é um estudo de É um caso. estudo de caso. Não, aí a pessoa, quando vinha Divaldo Franco para cá, ele chamava o Divaldo de lado, falava assim: Divaldo, eu faço tudo certo. E não estou entendendo por que que Deus ainda não me deixou ser professor de universidade.
Aí o Edivaldo falava: calma, pode ser difícil, mas não é impossível. Um belo dia, ele resolveu que não ia mais ser espírita, porque ele falou: cansei. Tentei de tudo, não consegui. Então, ele estava barganhando com Deus. Eu vou fazer isso se você me der aquilo. Sim. Então, a pessoa não entendeu nada do que ela estava lendo. Com todos os títulos do mundo, a pessoa morreu na praia e deixou de ser espírita, entre aspas, né? Porque o conhecimento ainda está lá. Deixou de ser espírita, porque ele não conseguiu o que ele queria, materialmente falando. É muito interessante a gente observar o que que acontece na cabeça das pessoas para elas terem essas desistências. É porque há falácias no Sim. pensamento delas. Um, que a gente ainda não compreendeu o que que é essa mensagem espírita. Ela não é para gente fazer o que fazia na igreja. Vai na igreja, fala oi pro padre, dá nossa contribuição para a igreja, volta para casa e mata 100. E aí agradece a Deus que a gente conseguiu matar porque conseguiu mais terra pra gente. Gente, essa fase já acabou. Não funciona isso. Não funcionou, não vai funcionar. A gente que é espírita é outro patamar. É um patamar que nos chama ao quê? Ao que a gente ainda não fez em nenhuma reencarnação, que só a paciência vai nos ajudar a encontrar esse pico da renúncia. É quando a gente Verdade. fala assim, olha, tudo que eu sonhei até hoje, eu percebi que o meu sonho estava errado. Agora eu tô sonhando não mais com a casa, com o carro, com o emprego, com o filho, com o neto, com o bisneto, com fama, com isso. Eu agora tô sonhando. E não ser um problema para os outros. Eu agora estou sonhando diariamente com um mundo fraterno. Eu estou sonhando diariamente em esquecer de mim e pensar no bem-estar alheio. E vou te ser sincero, gente. Semana retrasada, veio um pessoal indiano no Centro Espírita da Virgínia e eles não conhecem o Espiritismo e vieram conhecer. E eles falaram assim: nossa, que lindo. O homem ficou até com lágrimas nos olhos. Mas aí, depois de uma semana, ele falou assim pra mim: Vanessa, ainda é difícil acreditar que vocês fazem tudo isso e não ganham nada materialmente. Eu falei: eu te provo, você pode ver as contas, tá lá. É tudo aberto para o público. Ele falou: não, eu acredito, mas é difícil quando eu conto para as pessoas não entendem por quê. Inacreditável. É inacreditável. Eles falam: inacreditável que vocês façam tudo isso de graça e que não tenham nenhuma recompensa material. Eu falei: ao contrário, a gente tem é despesa. Né? Então, assim, você vê que na Terra, o que o Espiritismo propõe ainda é algo muito, muito, muito além do que todo mundo está vendo. Eu estava falando com um amigo antes de falar com vocês. Um amigo tão querido da Sociedade Espírita de Baixo, o Léo Vieira. Falei: cara, a gente tá falando de reunião de obsessão. Aí eu falei: cara, imagina só, né? O mundo viraliza vídeos de cachorro. Eu sigo um monte de cachorro no Instagram, tão Claro. lindos. Tá, vale, tá valendo. Outro dia eu acompanhei um menininho tão lindo, umas criancinhas tão lindas no mundo, no Brasil. Tem um menininho em Minas, chama Francisco Bento. Ele viralizou porque o pai filmou uma conversa com ele no café da manhã, às 5 da manhã. Ele falando que estava cansado da escola, que ainda faltava 17 anos para acabar. E ele falava que ele estava cansado, que ele tinha que acordar às 5 da manhã, tomar o café e ir pro ponto, e que isso ainda ia demorar 17 anos. E o menino viralizou, hoje ele tem 500 mil de seguidores, por causa de um vídeo. E um vídeo.
Aí eu fiquei assim, falei pro Carlos, meu marido, pô, por que ele viralizou? Eu achei um fofo ele. Mas aí eu acordei cedo, né, para levar minha filha na escola, depois de que eu vi o vídeo. Eu falei, ó, você quer saber? Eu concordo com o Francisco, hein? Eu já fiz mais de que 17 anos de escola e ainda tô aqui fazendo com a minha filha. Eu falei, não, esse menino viralizou porque é o que todo mundo sente, né? Ele tá falando o que a gente ainda sente e a gente ainda tá nesse nível. A gente ainda tá nesse ponto de se auto-administrar fisicamente. Acordar e estar bem, lidar com o corpo. Por isso que André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele vai falar pra gente, ó, co-criador em grau menor e em grau maior. Nós estamos co-criadores em grau menor, que é o quê? Aprender a esculpir os corpos psicofisossomáticos. O nosso objetivo é esse, é aprender, tomar banho, fazer exercício, comer direito, pensar direito, sentir corretamente, como o Divaldo Franco uma vez me contou, numa viagem que ele fez para a Índia para ver o Sai Baba, e que o Sai Baba perguntou para ele o que ele queria, e ele apontou para o coração dele que ele tinha angina. E o Sai Baba falou para ele a recomendação que ele tinha que pensar corretamente, sentir corretamente, falar corretamente e agir corretamente. Esse alinhamento. A gente ainda está nesse nível de domar o corcel mental, de domar as emoções, de construir sentimentos felizes, de aprender a comer, aprender a cuidar do corpo, aprender, né, nos exercícios, respirar direito. Esse é o nosso ponto. E no relacionamento com os outros, aprender a manter tudo isso em harmonia. Para isso, tem que ter paciência. Não adianta a gente virar e falar, não consigo mesmo, é assim mesmo, e viver uma vida louca. Por quê? Isso é suicídio indireto. Tá lá em Ô, André Luiz, né? isso. Ô, Vanessa, o menino é Francisco Bento, né? É Francisco Bento. O menino falando sobre o tempo. Mas tudo que nós construímos para o bem ou para o mal está no tempo, e o tempo é de Deus. E quando nós vamos nos esforçando superficialmente, às vezes na casa espírita, nós ouvimos assim: eu estou aqui há 30 anos, eu estou aqui há 50 anos. Isso é uma relação com o tempo cronológico. Aí chega uma pessoa e fica 5 anos na casa. E ela consegue avançar sobre si mesma, e isso começa a ser manifesto no comportamento dessa pessoa, que ela evoluiu muito mais em 5 anos do que o outro em 40 ou 50. Então, essa nossa relação com o tempo e o nosso conceito do bem fazer, no sentido de sermos competentes para fazer, porque trata-se de competência, Exato. não é? É uma competência espiritual, vibratório, emocional. E tem que haver paciência. E algumas pessoas também acham que a paciência é alguma coisa que você vai fazer ou vai pretender viver durante muito tempo. Não, a paciência é uma construção de cada momento. Não é? O Aristóteles disse que a excelência não é um estado
nenhuma condição. A excelência é um hábito. E ele disse também a esse respeito, quer dizer, não com relação à excelência, de um modo geral. Ele disse que o hábito é uma segunda natureza. E é por isso que nós, e você ainda há pouco falou, sobre a nossa construção da paciência, que a paciência também vai ser um hábito. Nós vamos ir repetindo atos, momentos de paciência, de autossuperação, como aquela história do Chico com a boca cheia d'água sem engolir a água. O que é isso? É um exercício consciente de paciência, em que a gente Sensualidade. constrói no tempo. E também, né? Quantos de nós, Nádia, às vezes a gente é um trabalhador espírita exímio, mas não tem paciência de conquistar a família para a compreensão da imortalidade. Aí a gente vê no livro, né, Obreiros da Vida Eterna, caso daquele homem que na hora da desencarnação, apesar de tudo que ele renunciou para o trabalho ao próximo dentro da seara espírita, ele agora sofre as consequências de não ter trabalhado isso com a família. Para isso tem que ter paciência. Ninguém está falando que a gente vai converter ninguém na família. Mas se a gente realmente tá, ó, gente, vamos falar a verdade. Se quando você volta do centro, você chega na tua casa, o pessoal que tá lá, que aqui em casa vai todo mundo pro centro, mas vamos falar na casa que um vai e os outros ficam, Não é isso. né? Eu conheço um caso, né, de amigos meus que ninguém era, a pessoa começou, e aí depois a pessoa voltava tão feliz, alegre, mais calma, amiga. Aí a pessoa falou assim: pô, posso ir com você da próxima vez? Porque eu tô sentindo esse bem-estar com você. Agora, se eu não tenho essa aplicação em mim, real, quando eu chego em casa, eu já começo a ralhar, reclamo. A pessoa fala assim: pô, você volta pior? Ah, não, eu fiquei pior porque você. Aí começa a brigar, aí daqui a pouco a pessoa fica com raiva do centro, aí a pessoa ainda faz pior. Tem gente que ainda faz pior, hein? Usa os dirigentes do centro para falar assim: ó, o presidente do centro, o diretor tal, falou isso, isso e isso que é para você fazer. Aí a pessoa começa a ficar com raiva de quem ele nem conhece. Já aconteceu isso comigo, de marido, de mãe de pessoas que frequentavam o centro que eram trabalhadores me ligarem ou pessoalmente virem falar: Vanessa, você está fazendo eles trabalharem muito no espiritismo. Não, teve uma mãe que se diz espírita, ela morava em outro lugar, me ligou de outro país e falou assim: tô te ligando porque a fulana de tal tá trabalhando muito, Vanessa, no espiritismo. Você tem que entender que ela tem o trabalho dela, tem o marido dela. Eu falei: ô, peraí, mas eu não sou o chefe dela. Ela vem aqui porque ela quer, ela ajuda porque ela gosta. Você fala com ela. Agora ela é adulta, por que que você está se metendo na vida dela? Ela tem que se virar. Aí o marido vem. É, uma hora ela vai cair para trás, vai ter um negócio e aí você vai ver a consequência. Eu falei: mas eu não estou fazendo ela fazer. Mas por quê? Porque essa pessoa vai para casa e, ao invés de falar assim: tô indo porque eu quero, ah, eu tô indo porque a Vanessa pediu. Ah, E não é verdade.
Eu não pedi nada. O convite fica no ar. Quem quer, pega. Mas E aí, essa postura de terceirização é muito frequente. muito frequente. E a gente não vê o perigo da gente estar criando mais, eu vou falar entre aspas, né? Karma. Uhum. Porque o afastamento dessa pessoa dessa verdade vai ser por nossa responsabilidade. Porque a gente não soube ter a coragem que Jesus falou para Bartolomeu de fazer o bem. Falar assim: eu estou indo porque eu gosto, porque eu quero. Não é porque o outro está me mandando, porque o outro está me forçando. Porque não existe isso, Não. né? Então a gente, ó, para a gente poder fechar a neurociência com o espiritismo. Se a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ler um espírito amigo falar que a paciência é assim mesmo, a validação para mim e para você, tá? A gente precisa de validação emocional? Sim. Fala, realmente, são 1000 picadinhas ali do dia a dia que realmente cutuca e a gente precisa treinar essa paciência para não sair do eixo. E a neurociência vai dizer: vale a pena aprender a ser paciente, com meditação, autorreflexão, com exercícios de regulação emocional, porque a paciência não somente vai prolongar a vida emocional, a qualidade, mas a vida biológica. Só para ter uma ideia, no cérebro, a paciência vai nos ajudar a solidificar essa autorregulação. No corpo, em geral, vai ter menos inflamação. A gente vai contrapor o estresse, vai ter uma proteção celular lá no telômero do DNA. A gente vai viver uma vida longeva com mais qualidade, né? E com isso, a gente vai cumprir um plano reencarnatório. Porque, infelizmente, como diz André Luiz nos seus livros, através de Chico Xavier, por falta da paciência, e a gente vai ver no Evangelho segundo o Espiritismo também, que a cólera é um estado de insanidade mental e destrói o nosso corpo espiritual, e destrói a nossa vitalidade, fazendo a gente desencarnar mais cedo, como um suicídio indireto, que aconteceu com o André Luiz, porque ele não era paciente, não. Ele não tinha tolerância. Então, num ano de eleição no Brasil, minha gente, vamos orar para a gente ser paciente. O que que importa? Nossa convicção. Não vamos brigar com ninguém. Ninguém vai salvar o Brasil brigando com a família, tá? A nossa família vale mais do que qualquer político na face da terra, porque político não é salvador, tá? Político não é, nunca foi, nunca vai ser. Porque o único que veio para nos elevar chama Jesus Cristo. E por ele, nem por ele a gente pode brigar. Porque a gente fez isso, não funcionou. E a gente agora está aqui no Espiritismo para, ó, amansar. Corrigir isso. É, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Se a gente quer dar à terra mundo de regeneração, tem que amansar, pacificar. E para amansar, pacificar, tem que ter paciência. Então, a paciência é uma ferramenta para atingir a paz. E paz é uma conquista individual interior, que se expressa no coletivo. A felicidade, ao contrário, ela advém do coletivo. Não tem como ser feliz se em volta tá tudo caindo. Então vamos trabalhar essa paz, porque na paz individual a gente conquista a felicidade do todo. Exatamente.
O Carlos Nascimento, nosso destemido editor visual, o Carlos está lembrando aqui nossa amada Joana de Ângeles, que disse que a paciência é a ciência da paz. Aliás, você mencionou ainda há pouco, Vanessa, o, o texto em O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Amigo. Esse Espírito Amigo é Joana de Ângeles, nós sabemos, né? Exato, Nós exato. sabemos, né? Então, há muitas questões com relação a isso, e você agora nos trouxe informações muito consequentes, muito persuasivas, porque é a ciência dizendo quais são as consequências, os desdobramentos para a saúde mental e física, e relacional e vibratória da meditação, da paciência com ou através da meditação, essas ferramentas, essas estratégias, não é isso? Isso. Você mencionou a meditação, os exercícios de autorregulação, não foi? Foi o que você me. O que eu guardei aqui. E aí você disse que Respiração, a a respiração, respiração, a né? respiração. Então, o cérebro, com a paciência, quando a pessoa exercita, pratica a paciência, você deu aqui consequências no contexto físico e no contexto até espiritual. Quando você falou da proteção que tem a criatura, porque nós sabemos que toda vez que nós entramos em determinadas faixas de vibração, nós podemos, por força disso, conquistar amizades espirituais. Porque nenhum espírito vai querer ficar tão perto de um outro que é impaciente. Isso é uma coisa bem grave e que nós devemos sempre guardar e divulgar, falar muito sobre isso, sobre as consequências do ser paciente ou do exercitar a paciência, que é muito mais adequado nós dizermos não ser paciente, porque isso significa que nós já teríamos atingido um determinado nível na conquista dessa virtude, esse ser paciente. Mas quando nós dizemos exercitar a paciência, é muito mais adequado para o que nos compete fazer no exercício de cada dia, de cada momento, de nos darmos um tempo antes da nossa reação. Não é? E muitas vezes você citou aí muitas situações em que as criaturas, nós, de modo geral, e o nosso amado Hamed diz isso também sempre com absoluta propriedade, que é a autoilusão. Aí você mencionou aí um comportamento, né, que lamentavelmente é bem comum, assim, eu estou vindo à casa espírita, eu vou ajudar os outros, não é isso? Uhum, uhum, Vou ajudar os outros. Não, nós vamos nos ajudar. Não, isso é uma profilaxia pessoal, não é? Porque uhum, aí a nossa autoilusão é que nos cria ou nos faz ter que enfrentar essas consequências. Porque aí, quando chega depois, cadê o resultado? Como nós uhum, encontramos quando conversamos à mesa mediúnica com muitos espíritos, em que eles buscam, eles esperam recompensas que eles não atingem, muitos, a maioria vindo de outras vertentes religiosas. uhum.
porque foram convencidos. E, ao se deixarem convencer, criaram ilusões para si mesmos. Não é? Esse não vou chamar de fenômeno, mas este movimento íntimo da auto-ilusão responde por muitos desvios nossos, porque nós acabamos passando a viver de acordo com esses raciocínios viciados na fonte. Não é isso? Quando você lembrou muito bem a questão do Sai Baba com o Divaldo, e aí o Sai Baba disse para ele muito orientalmente, né? Ah, Divaldo, tem que pensar retamente, sentir retamente, falar retamente. Aliás, a Joana, nossa amada Joana de Ângeles, ela coloca isso no livro Plenitude. Uhum. Não é? Tem um capítulo para isso. E isso aqui é um exercício de autoconhecimento, de autoobservação, que você lembrou muito bem hoje na sua fala, a autoobservação, que é para nós, socraticamente, nos perguntarmos e nos respondermos, como nos aconselha um aposturamento espiritual por Santo Agostinho, lá na 919 de O Livro dos Espíritos. Não é? É exatamente, ele diz, ao final do dia, você analise, pense no que você fez, Uhum. pense no que poderia ter feito, pense nas consequências do que foi bom, correto, e do que não foi tão bom. Estou aqui sendo bem gentil, não foi tão bom. Então existem essas questões. Deixa eu ver aqui, você mencionou o Frederico Figner. Uhum. É muito comum as famílias, os que ficam, né, que não são espíritas, não têm a dimensão do bem que, mesmo desencarnados, esses espíritos podem fazer, não é? Isso aconteceu, claro, com o Frederico Figner, aconteceu também com Humberto de Campos, Uhum. pois o Chico teve que enfrentar as barras dos tribunais por causa dessa, dessa postura das famílias, que não têm paciência nem para estudar por que essas criaturas deixaram esse legado. Porque o legado não é só de uma trajetória imaculada, é de uma história de lutas e superações. Isso também é um legado. Né? Isso é uma coisa bastante forte para todos nós. Aí, quando você falou, é interessante, Vanessa, como você falou muito sobre, no campo relacional, particularmente conjugal, como você vê que o Brasil, por exemplo, está batendo recordes de assassinatos, de feminicídios, etc. e tal, e evidentemente que isso é um ato de violência. Mas os estudos revelam que todo ato de violência faz parte de uma cadeia de atos de violência. Então, muitos que nós consideramos ou são considerados facínoras, que estão aí nas páginas da história, foram crianças abusadas. Exato. Né? Você sabe disso. Crianças abusadas geram esses perfis psicológicos, espirituais e emocionais distorcidos. Existe algum estudo, Vanessa,
sobre, na neurociência, claro, sobre a repercussão das situações de abuso no Sim. contexto, na vida do menino ou da menina. As meninas são estatisticamente mais frequentemente as vítimas, não é? Mas os meninos também sofrem abusos. Uhum. Você falava disso, né? Então, existe algum estudo aí no campo da neurociência sobre a repercussão, porque as consequências, do nosso ponto de vista, são muito óbvias, né? Porque isso é uma marca, é um sofrimento que a criatura vai levar para o resto da sua vida, ou não? Nossa, é o que a gente chama da formação do trauma, né? Pois é, Então, forma-se um trauma e há estudos na neuropsicologia mostrando, da psicologia há muito tempo, da psiquiatria e agora, mais recentemente, eu tenho que investigar, para ser sincera, se tem algo específico com estudos de imagem, da neurociência, que eu não sei, eu vou investigar. Mas da psicologia, da psiquiatria, a gente sabe de tem, estudos tem. de que existe o quê? Efeitos de longo prazo que Prazo, vão gerar, vamos dizer assim, vão predispor essas crianças abusadas a alto risco de desordens mentais. Então, pode gerar aquela síndrome de estresse pós-traumático, a pessoa fica hipervigilante ou dissociada, ou pode levar à depressão, pode levar ao quê? Vícios de droga, pode levar ao suicídio. Pode levar também casos de dores crônicas, problemas gastrointestinais. A gente vê, por exemplo, obesidade, somatizam, né? hum, Somatizam. somatizam. Então a gente sabe, é muito interessante. Eu fiquei pensando outro dia, como que a gente vai chegar a um planeta que quer entrar nessa fase regenerativa? Se a gente ainda põe embaixo do tapete essas questões tão, tão íntimas que fazem parte da nossa essência. Então é tão bonito ver Chico Xavier, agora que eu estou prestando mais atenção nisso. Porque às vezes a gente fala assim, ah, já li esse livro. Não, não, mas relê, porque você vai ver outras coisas que você nem reparou. Então, por exemplo, hoje, volta lá em Nosso Lar. Olha lá o caso do jovem, né, no pico da sexualidade dele, como filho do dono da casa que vai assediar a moça que trabalha em casa. Empregada. E ela engravida e a família dá um jeito dele sumir para não ter responsabilidade nenhuma. Então você vê assim, em todos os livros, você vai ver que André Luiz está ali, ó, jogando e falando pra gente, gente, isso aqui pode ser comum, mas isso aqui não é certo, não. Olha o estado que essa menina chegou no plano espiritual. Exatamente. Consequência do que ela viveu lá atrás, porque virou uma bola de neve. Daquilo ela saiu, aí foi ter o filho, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aquilo outro, e agora encontra o bonitão lá do outro lado. É, E ele agora, meu Jesus, o que que eu fiz? Eu achava que era uma coisa casual. Então, hoje, quando a gente vê nas notícias, é desconfortável ver isso todo dia. porque isso também, né, Vanessa, está no âmbito, na esfera da escala de valores, no plano individual, social, coletivo. Porque você vê esse rapaz aí, poderia pensar: ah, isso aqui é comum, ela é empregada mesmo, todo mundo faz isso, não é isso? Ela quis, né? O pessoal vai falar, ela quis. É, tem a história do consentimento, né? É, é. Então, são questões que nós precisamos, na área da educação, nós precisamos avaliar isso. É.
Está Precisamos chegando trabalhar isso. nesse ponto, e eu acho que eu vejo muita gente falar assim para mim: ai, Vanessa, eu não vejo as notícias. Eu falei, então tá, você pode não ver, eu sou psicóloga, eu tenho que ver. Porque Eu você sou, pode eu, ver no consultório, elas falam, eu trabalho com educação, nada né? disso pode ser estranho ao olhar da educação. Não é, Não Nádia? pode, não Não pode. pode. E a literatura espírita está trabalhando. Eu vou te ser sincera. A única coisa que eu ainda não achei na literatura espírita, principalmente de Chico Xavier, é a única coisa que eu não encontrei até hoje que me intriga. Vocês podem rir, tá, gente? Porque eu sigo o futebol brasileiro, né? Eu gosto, eu com meu marido apoio, eu tenho meu time, ele tem o dele, eu apoio o time dele também. No Rio ele é Fluminense, eu sou Palmeiras. Eu amo todo mundo, menos o pessoal do Corinthians, não, tô brincando. Tô brincando, hein? Mas assim, Uhum. e eu falei, meu Deus, na literatura espírita, a única coisa que a gente não encontra é nenhuma referência à questão do futebol. Que no Brasil, a gente respira futebol. No Brasil, o povo brasileiro, nós estamos falando da maioria, Sim, respira futebol. Eles acordam pensando no jogo, e é um campeonato atrás de outro o ano inteiro, e a gente não encontra nenhuma referência. E eu é, fico assim, onde está a influência dos espíritos no futebol? é. Porque eu sinto, eu vou no campo de futebol aqui quando veio para cá no passado. Aham. E agora vem a Copa aí, hein? É, não, e eu fui lá. E eu senti, falei, meu Deus, aí voltou na reunião mediúnica, apareceram os espíritos lá que são fã do futebol, vai pro campo, fica doido e depois fica em cima e a gente fica, ó, tem 200 ali torcendo com a gente e Em achando que 2000, em 2006, eu estava começando, não tinha essa intenção, mas acabou se tornando uma, uma coleção de meus livros na área da educação, que eu tenho uma série com filosofia espírita e a outra com educação. Então, o primeiro volume dessa série foi em 2006 e houve uma Copa. Então, eu estudei, é uma coisa louca. Todo dia ah, eu acordava e produzia rapidamente o, os comentários do ponto de vista filosófico e educacional e espírita do jogo que tinha acabado de nossa, acontecer, né? Então, analisei, por exemplo, os hinos, como repetir os hinos do ponto de vista da psicolinguística faz uma diferença no desempenho ou no comportamento dos jogadores em campo. Tem uma coisa muito bem, esse livro está esgotado, nossa, mas, Nádia, eu mas eu queria vou, ler esse livro, hein? não, mas eu vou te mandar da Obrigada. minha reserva pessoal. Nossa, que É uma coisa preciosidade. modesta, não tem nenhuma grandiosidade, mas é uma curiosidade, é o olhar de uma professora do ponto de vista da educação, da filosofia, da linguística ou da psicolinguística e do espiritismo. Não, e você vê, Nádia, você tem tanto razão que, ó, quando o Chico desencarnou, tinha que ser em qual dia? Na felicidade do povo, que ele disse. Quando é que o povo brasileiro ia ser mais feliz? Não era no carnaval, não, era na Copa. Exatamente, era na Copa. Então a gente vê, você fala assim, meu Deus, isso afeta a vida das pessoas. Eu tô falando que eu acompanhei principalmente no ano passado, mais de perto, o Campeonato Brasileiro, e teve muitas controvérsias da arbitragem. E Flamengo ganhou tudo, né? Com todo respeito, eu tenho muitos amigos flamenguistas. E a gente sabia que a Globo estava fazendo 60 anos, 100 anos lá, 100 anos de um lado, 60 de outro, 100 do Globo, de 60 da Globo, e Flamengo ganhando. E aí a gente vê essas bets, né? Que agora é moda, bet, 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 Ai, eles que são os absurdo próprios isso. patrocinadores. E a gente vê no caso de jogadores.
fazendo e sendo Propaganda. e eles fazendo fraudes dentro do jogo Sim, para a família ganhar, foram condenados no tribunal, tinham que estar suspenso por 12 jogos e não foram suspensos, foram campeão e o cara não foi até hoje. E aí eu falo assim, aí um técnico veio falar assim: imagina o impacto disso na mente do povo que vê o jogador cometendo a fraude, sendo campeão, e depois o povo falando: se ele que é meu ídolo faz, por que que eu não vou fazer? é. O impacto Nesse, no povo. nesse meu estudo, também comento quando o jogador quebra a regra que ele assume como um profissional. Porque existe uma ética do entretenimento, uma ética do jogo. Né? O jogo tem ética. Né? Estar num jogo tem ética. E eles violentam a ética por vários motivos. Né? Uhum, Em uhum. 2006, eu pensei isso em um ou outro caso, Que em algum daqueles interessante. jogos. Uau, que interessante. Eu adoraria poder ler, viu? Eu vou te mandar, querida, eu vou te mandar. Obrigada. Mas não crie muita expectativa, é uma coisa mais simples, não tem assim. Mas só para te dizer que isso também levanta a minha curiosidade, né? De pessoa ligada a isso, né? É, A Leia fez aqui uma participação, deixe-me ver. Carlos, a Leia fez aqui uma participação? fez sobre falando que tanto no futebol quanto na política no Brasil. Verdade, hein? Aí É, essa, hein? Nossa, se a gente falar, a gente pode perigar o pessoal não querer escutar mais. Então, deixa por aí mesmo, hein? pois é. Falar nada. Mas você veja que nós estamos falando de atos de violência em diferentes É, níveis, né? Deixa eu ver aqui. Penso que. Agora saiu. É porque eu não estou em casa, então não estou habituada aqui com esse computador que não é o meu. Bom, foi você, Léa, que colocou aqui uma não, participação? essa aí é outra pessoa. Penso. Deixa eu ver se o Carlos anotou para mim. Não, ainda não. Peraí, deixa eu ver se eu acho. Bom, enquanto vocês procuram, e a pessoa, se estiver aí, por favor, repita, é porque nós estamos falando de atos de violência, porque transgredir regras, isso é um ato de violência no campo do respeito relacional, porque você não pode entrar num jogo, conhecer as regras e o outro não obedecer às regras. Isso é um ato de violência. Aí, aquele princípio nos estudos de atos violentos, de violência física, de que um ato de violência necessariamente faz parte de uma cadeia de atos de violência, isso acaba funcionando como um princípio. Isso se aplica no jogo, isso se aplica no abuso sexual contra crianças, jovens, etc., no feminicídio. Tudo faz parte, não é? Isso tudo integra essa cadeia de atos de violência. É, penso que a única base que serve para todo mundo é isso, Carlos? Sim, ele colocou aqui. Penso que a única base que serve para todos os problemas existentes de uma forma geral se resume em respeito. É verdade, é verdade. No campo do bullying e do cyberbullying, isso também se aplica. É, Os estudos, eu tenho até um livro, Bullying, Cyberbullying e Dependências, os, os bullies, né, as crianças, os jovens, né, eles e elas, que praticam o bullying, são os que praticam
Assédio moral, que é o nome do bullying no campo do trabalho, eles vão fazendo isso. Eles acabam sendo reprodutores daquilo que eles fizeram e também os que sofreram o bullying. Uhum. E do ponto de vista espiritual, nós sabemos que é o espírito que acolhe de acordo com a sua escala de valores, o seu repertório de experiências, não é Uhum. isso? O seu repertório de frustrações, de desejos, de rancores, etc., e que vai fazendo com que ele potencialize isso, em vez de ir neutralizando isso, porque esse é o objetivo das experiências na encarnação. Por isso que é bom, né, Nádia, como Jesus é um mestre Isso, positivo, falar para as pessoas, olha, calma. Tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A calma e a resignação. Calma. Eu vou dar um exemplo, né? Você que não é pega. paciência, né? Exato, você pega assim uma plantinha pequenininha, olha essa plantinha. Uhum, Você não pode gritar com ela e falar, você não vai crescer, não. é, Sua boba. Que é isso? Sua preguiçosa. Não, tadinha. Falar para ela. Olha, parabéns, você já chegou até aqui, vamos continuar? É assim que ele tem que ser com a gente, amoroso. Nós não somos autocriados. Como Deus nos criou, a gente ama a Deus e a gente se ama. E se amar é falar: eu sou luz, eu sou paz, sou alegria de viver. Eu exatamente. estou evoluindo passo a passo. Ah, mas eu já quero ser perfeito agora. Pronto, aí não vai ser perfeito Não é nunca, possível. porque o E, espírito perfeito, ele é paciente. Tá tudo bem, Deus não tá com pressa, hein? Se ele tivesse, ele estaria aqui. Vamos lá, gente, vamos lá. Então você olha o mundo, fala, ah, jogou bomba no Irã. Pô, cara, eu vou orar mais. claro. É só essa, E, e vou exterminar a minha guerra interior, que deve estar alimentando essa guerra exterior. em encontro marcado pela psicografia do nosso querido Chico, o, o Emmanuel diz isso. Nenhum homem consegue apressar o desabrochar de uma flor. Então, Que olha. coisa linda. Porque a Uhum. natureza tem seu ritmo, ela é, e está dentro do quadro da lei de Deus que é perfeita. Nenhum homem vai alterar isso. Vai ter pressa para a natureza se mostrar. Também é paciência no, no campo da natureza e na mensagem da natureza, não é isso? Deixa eu ver aqui, nós estamos sobre o tempo, mas nós temos umas participações aqui. O Carlos Nascimento diz: a mais frondosa e gigantesca árvore veio de uma sementinha. E a Dalva Musi, olá, Dalva, que bom que você está aqui conosco no início do nosso semestre. Boa noite a todos, gratidão à doutora Vanessa Ancelone e à nossa querida Nádia por mais um estudo do nosso querido ICEB. Ah, mas que coisa linda a sua presença, a sua e de Aldemir aqui. Dalva, nós agradecemos muito, sabemos que vocês estão sempre junto de nós, vibrando pelo ICEB, porque nós precisamos muito da divulgação do ICEB, porque estamos no esforço para darmos continuidade e sustentabilidade ao nosso querido ICEB. Vanessa, querida, você quer dizer mais alguma coisa? Eu quero agradecer. Eu estava aqui olhando para vocês e pensando, já pensou o dia que a gente estiver no plano espiritual se encontrando? Que beleza, hein? Depois dessa vida e lembrar que a gente estava aqui estudando e puder continuar lá e fazendo outras coisas, Coisas. eu fico tão feliz de pensar nisso, É continuidade, né, Vanessa? né? É continuidade. Essa amizade no bem. É.
Nossa, muito obrigada. Nós é que te agradecemos, querida. Essa sua presença gentil, amorosa, estudiosa, competente, delicada, que sempre engrandece aqui os nossos encontros no ICEB, que estão todos sempre sob a égide do amor de Jesus, do manto de Maria e da assistência dos nossos amigos espirituais. Por isso, ao agradecermos a você, a Jesus, a Deus, a Jesus, a Maria, aos nossos anjos da guarda e aos nossos amigos espirituais, vamos juntos agradecer com a prece de nossa querida Rosa. Vanessa, antes da prece, muito obrigada, Vanessa. Muito obrigada. É o tipo da exposição, da aula, para a gente depois assistir novamente, mais cedo, porque é realmente muito bom, né? Uma expressão filosófica da paciência. Então vamos unir nossos pensamentos a Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Maria, nossa Mãe Espiritual, pelo reinício das atividades do ICEB, agradecendo pela presença da Vanessa Ancelone aqui, por tudo que ela nos deu de informações, de pensamentos, tudo que nós precisamos rever nossos próprios conceitos, rever nossas próprias atitudes, sempre buscando o Pai, buscando a maneira mais correta de progredirmos nessa nossa estadia na Terra. Obrigada à cúpula espiritual do ICEB, que nos permite continuar nessas atividades de divulgação da doutrina espírita. Obrigada a Nádia, que consegue manter toda essa parte científica, filosófica da nossa doutrina, convidando pessoas sempre tão maravilhosas e competentes para manter esses nossos conhecimentos e essa divulgação. Assim, vamos encerrar hoje a nossa primeira atividade do ano, contando sempre com a presença da Vanessa em outros dias, para que possamos sempre progredir nessa estadia, nossa estadia da Terra. Graças a Deus.